Olá, amigos! Como vocês estão, amigas e amigos, neste curso intermediário que continuamos de 2014, porque o ano é quando começou este curso, no nível fundamental. Então, mantém-se em 2014, estamos em 2015, assim que estamos muito felizes de começar a segunda classe. Evidentemente, esta classe, como vocês já sabem, é um pouco mais prolongada, 1h30. Estamos com vocês durante todo este período e consiste de duas partes. E as duas partes estão muito relacionadas. Isso significa que não vai se notar muito a diferença quando mudarmos para a segunda classe. Acreditamos que estes temas, sem dúvida nenhuma, são muito complexos para aqueles que nunca os viram. E a Kabbalah, nesta parte, em tudo que tem a ver com o começo de toda a criação, a conformação do sistema, o sistema dos mundos, Partsofim, Sefirot, tudo isso, todos esses nomes, os estratos, é um tema difícil. Por isso que a recomendação é que em cada classe isso seja repetitivo, a conceitualização seja entendida de forma que possa relacionar com outros aspectos. Assim que pedimos que tenha compreensão. E não pensem, estão repetindo a classe. Não é isso. É que de alguma forma nós vamos cimentando na classe anterior um novo conhecimento e assim construímos uma pirâmide de conhecimento. Além de que depois de repetir algo que já lemos na classe anterior ou fizemos, se vê de outra forma. Muitas vezes as perguntas que não foram feitas na primeira vez surgem na segunda parte, na segunda vez que vemos o tema. Assim que estamos felizes, hoje estamos com o apoio da parte técnica do Carlos e da Mônica. Também temos aqui a nossa amiga Anne no suporte, está nos apoiando nas perguntas. Então, quando já tenhamos informação, temos quantos estão conectados? Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o André. Desculpe, Rodolfo. Este é o Rodolfo, sim? Então, vamos nos apresentar. Amigos, boas-vindas. Meu nome é Andrés. Estamos na segunda classe do nível intermediário. Certamente queremos reforçar algo que o Rodolfo já disse. Essas lições intermediárias, de alguma forma, são mais técnicas. Portanto, muitos conceitos vão surgir que possam parecer estranhos ou difíceis. Portanto, deve-se ter certa recomendação. O que fazemos? Temos que aprender de memória muitas vezes. Sugerimos que tenham cadernos para anotar conceitos, definindo e aprendendo de memória e fazendo perguntas. Outra coisa é que as classes são em espiral, no estilo didático. Ou seja, vai aumentando em cada classe o nível do conteúdo e da aprendizagem em si. Entretanto, é repassado o anterior. E vamos completando as duas. Por isso que mencionou o Rodolfo da sensação, não que não seja verdadeira, a sensação de que certamente está sendo repetido o conteúdo, é certo, mas tem uma intenção pedagógica de reforçar, retomar, para que assim, quando já estamos na quinta, sexta, sétima classe, não apareçam dúvidas da segunda e terceira, já estejam inseridos conceitos estruturais das classes anteriores. E agora vamos ao que pediu o Rodolfo. Temos 34 amigos conectados.
E vamos mencionar alguns. Da Argentina, nossas amigas Andréia, Estrela e Verônica. Do Chile, Humberto. Da Colômbia, Maria Helena, Carlos e Yolanda. Rodrigo e Esperança. Do Equador, o Mário. Dos Estados Unidos, Maria Helena. Da Espanha, Juan José. Esperança, José Manuel, Dom Valegras. Da Itália, Angélica, do México. Sônia, Gabriel e Marta, do Peru. Alexandra e Norca. E da Venezuela, Diego. No total, 34 amigos. Alguns deram os nomes. A todos vocês, amigos e amigas da América Latina, e de outro lado da América Latina, Estados Unidos, Itália, Espanha, boas-vindas e, por favor, todas as perguntas que queiram, que tenham relação com a classe. Perguntas que não possamos responder durante a sessão, nesta hora e meia, serão respondidas durante a semana. Rodolfo. Muito obrigado. Bom, como dizia o meu amigo Andrés, é tão grande ele que poucas palavras eu tenho para apresentar, então parece que... Muito obrigado, então, Andrés, por nos acompanhar. Todos aqueles que vêm de certa cultura, filosofia ou algum tipo de busca espiritual, e alguns que já passaram por certo tipo de conformação religiosa, todos tratam de buscar ou nos entregam uma visão do início das coisas. Os religiosos se baseiam em conceitos mais humanizados da criação. A Kabbalah, o conceito que nos veste, todo o processo da conformação dessa realidade, é bem distinto do que teríamos escutado. Por isso, quando falamos da conformação da criação, dizemos que existia somente uma entidade, que é a doação, e que é a característica do Boré. E tudo isso era de Ein Sof. E manteve-se uma entidade distinta, que foi dotada de uma característica e um atributo que tivesse o atributo de receber. E é assim que de Ein Sof há duas entidades contrárias, distintas, opostas, onde uma está criada para receber e a outra existe como existe em si mesma, que é doar. Então essas duas entidades devem coexistir num processo no qual o pensamento da criação é dar prazer às criaturas. Então a primeira criatura é o vaso, com o desejo de receber. Então o Criador se obriga, de certa forma, a preencher de prazer, através do que chamamos de luz, esta nova entidade criada, que tem o atributo e a característica de receber. E isso está claro. Então vamos lembrar, vamos pedir que o Andrés, por favor, nos leia o poema do Ari, da Árvore da Vida, que é um poema que nos diz muito, que nos dá a visão do início de tudo. Vamos lá, Andrés. Então vamos ler. O poema, amigos, chama-se Árvore da Vida, do Rabi Isaac Luria, denominado Ari, do século XVI. Veja, antes que as emanações fossem emanadas e as criaturas criadas, a luz superior simples preenchia toda a existência. E não havia vazio tal como ar vazio e um vácuo. Mas tudo estava preenchido com essa luz simples infinita. E não havia tal parte como um princípio ou fim, mas que tudo
era uma luz simples, equilibrada, igual e uniforme, chamada luz sem fim, luz de Ein Sof. E quando, sob a sua simples vontade, veio o desejo de criar os mundos e emanar as emanações, para trazer à luz a perfeição das suas obras, seus nomes, suas denominações, que foi a causa da criação dos mundos, então Ein Sof restringiu-se a si mesmo no seu ponto médio, precisamente no centro. E ele restringiu essa luz e ela se afastou para longe, para os lados que rodeiam aquele ponto médio. E lá permaneceu um espaço vazio, um ar vazio, o vácuo, precisamente circundando o ponto médio. E eis que essa restrição foi igualmente uniforme ao redor deste ponto médio vazio, para que o espaço vazio circulasse uniformemente ao seu redor. E após a restrição, permaneceram um espaço vazio e vago, precisamente no meio da luz de Ein Sof. Um lugar foi formado onde as emanações, criações, formações e ações possam existir. Então, da luz de Ein Sof, uma única linha pendeu do alto, baixando para aquele espaço, e através dessa linha ele emanou, criou, formou e fez todos os mundos, antes que estes 4 mundos alcançassem a existência. No Ein Sof havia ele e seu nome são um, em maravilhosa e oculta união. E até nos ângulos mais próximos a ele, não há força nem realização em Ein Sof, pois não há mente criada que o possa perceber, pois ele não tem lugar, limite ou nome. Muito obrigado. Portanto, vamos ver o que se denomina as 4 fases da criação, entendendo o primeiro conceito que existe uma face que se denomina fase 0. E esta fase 0 vamos ver. Esta fase 0 está constituída no mundo de Ein Sof. Mundo de Ein Sof. No mundo de Ein Sof, então, dizemos que existia somente uma entidade, que é a entidade de Boré, uma característica que se manifesta, que se mostra, que é a de doar. O mundo de Ein Sof é um mundo onde não existe nem tempo nem espaço, nem o movimento. É um mundo, como dizia o Ari, parelho com uma luz constante e invariável. Disso não podemos falar muito. Dessa essência não sabemos, não conhecemos, nem tampouco temos o alcance de saber o que é. E esta fase 0, então, constitui a origem de todas as coisas. Existe só uma força que chamamos Boré, Criador, e sabíamos já que Boré é uma palavra hebraica composta de 2 palavras que significam venha e veja. Dizemos que essa característica de venha e veja tem a ver com o investigador, que somos de alguma forma que temos que investigar. E o Criador é uma essência que de alguma forma deseja que venhamos e vejamos. Então, esta força que se chama Criador existia constantemente, e a única coisa que ele revela, é um atributo que se manifesta. E este atributo é o atributo de doar. O Criador tem muitos mais atributos, mas o atributo que surge, que se manifesta, é o de doar.
Portanto, este Criador tem existido sempre, é uma existência permanente, imutável e que tem a faculdade de ser criador, de fazer. Portanto, ele manda e existe. Todo o contexto é assim, ele manda e existe. É a existência a partir da ausência. De alguma forma, é a própria existência, perdão. Ou seja, ele cria a sua condição através do que se chama luz. Portanto, cada vez que nós mencionamos a luz, de alguma forma estamos mencionando o Boré. Mas simplesmente porque o único aspecto em que ele se revela é o do doar. E cada vez que vemos que a luz preenche o vaso, falamos do atributo de doar que preenche o vaso. Quando dizemos que a luz é que se revela, é o atributo de doar que se revela. Este é o conceito. Porque o Ari nos diz no poema que a luz preenchia tudo. E esta luz nós denominamos também, no nosso vocabulário da ciência da Kabbalah, como a luz superior. Bom, para que relacionemos nosso uso das palavras como nos relacionamos, certo? Esta luz superior também conhecemos como a força superior. E é a que mandou, existiu e é o poder da existência. E agora vamos a algo que conhecemos como a fase 1. E aqui já começamos de todo o conceito das distintas fases, que são denominadas fases da criação. Temos uma pergunta. Bom, já respondemos a pergunta? Sim, tem um conteúdo, não sei se filosófico. José Manuel, da Espanha. Que diferença existe? Você já usou a palavra emanou. Sim, o Ari usa. Então ele pergunta, que diferença existe entre emanado, com criado, formado ou feito? Queridos instrutores. Bom, é uma pergunta muito forte e vamos desenvolvendo um pouco o tema, eu acredito, porque se é certo que essas palavras todas poderiam ser relacionadas aos sinônimos, no ensinamento cabalístico não é assim. Não é assim. A emanação, a formação e a criação são etapas distintas, mas acredito que é bom que essa pergunta desenvolvamos através deste processo que veremos agora. Vamos ver. Emanar significa que surge. Não que brota, mas que sai do próprio Criador. E por isso que nos diz o poema que quando o Criador quis ou teve o pensamento, não a necessidade, então esse pensamento surge do Criador, emana dele. A palavra formar ou criar relaciona-se com o ser humano. Ou seja, com o nosso verbo de ser, de estar. Ou seja, o ser humano tem que fazer coisas. A nossa existência se relaciona, na Terra se relaciona com a ação, em construir e formar. Porque temos a necessidade, mas no caso do Criador não tem essa necessidade. Então, há distinções que quero demonstrar que não são tão sutis. Não tem nenhuma necessidade, carência. Portanto, não tem necessidade de fazer algo. Nós fazemos coisas porque temos necessidade. Por isso, a palavra emanar, que surge dele, e não a palavra formar ou fazer.
Assim que se entende. Obrigado, Andrés. Mas vamos respondendo através deste processo das 4 fases. Então, a fase 1, o Criador cria uma entidade que se chama vaso ou cli, cujo atributo e faculdade é a característica de recipiente. Em outras palavras, o Boré tem 100% de doar e cria uma entidade com 100% de receber. Em outras palavras, existe um complemento absoluto entre a doação do Criador e a recepção da criatura. Portanto, dizíamos que a luz do Criador é a que leva, através de sua forma, sua condição, sua natureza. Vamos colocar aqui luz, preenche o vaso com o atributo de doar. E nessa fase 1, vemos que o Boré é 100% de doação e cria uma entidade com 100% para receber. Portanto, cria o vaso com uma carência. Vamos colocar o nome aqui. Isso aqui é o vaso. Também se conhece como cli. E este vaso, então, é criado com uma carência. E este vazio de não ter nada, não conter nada, é a sensação do vazio. Portanto, na fase 1, o Criador se obriga a preencher o vaso. Então, a luz preenche todo este atributo de doar ao vaso. E é importante entender que na fase 1, o vaso sente um prazer muito semelhante ao que o Boré lhe dá. E quase não existe uma diferença numa entidade, não há diferença. Explica a Kabbalah que a fase 1 é algo que está fundido, unido, inseparável. Muito bem usar a palavra fundido. Então, nesta fase, o vaso sentiu que a fonte da luz, neste caso o Boré, era maior que a própria luz, que é a de doar. E é importante entender isso. Nesta fase, o vaso entendeu que por trás desta luz que chegava e oferecia e preenchia a doação, existia algo que era muito maior que o que ela recebia. Ou seja, tinha um discernimento. Sim, um discernimento, mas um discernimento de unidade, de ser parte dela. E não que fosse independente, mas sim se dá conta que tinha um desejo, um aviut. E aí quer conhecer esta fonte. Então aqui se manifesta somente o desejo. Não há nenhum outro discernimento. O desejo de ser preenchido com o Criador. É como um bebê com a sua mãe, diz o Andrés. Sim, assim que nasce o bebê, não tem o sentido de independência e autonomia. Somente faz parte, sente-se parte da mãe. Isso. Então, na fase 1, os cabalistas nos explicam que isso se reflete assim. Somente
Não há outra ação. Temos uma pergunta? Vamos avançando. Vamos agora para a fase 2. Temos várias perguntas, mas continuemos. Ok, fase 2, depois vamos. Vamos seguir. A fase 2, que é que veremos agora, já um segundo discernimento. Você expressou que o discernimento é o discernimento que teve o vaso na fase 1, em que ela sentiu um desejo e sentiu nesse desejo que havia uma entidade maior, que é a doação que recebeu como preenchimento. E aqui surge um tema muito importante para ter um discernimento. Se eu tenho um recipiente, neste caso um vaso, um copo de vidro, se eu boto água quente, este copo de vidro vai ficar quente. Se eu coloco água fria, vai ficar frio. Em outras palavras, o vaso, na fase 2, tem um discernimento do atributo com que preenchia. Portanto, se o vaso adquire o preenchimento que dizíamos que tinha plenitude da luz do Criador, está totalmente preenchida, cheia, todo este preenchimento que tem o vaso lhe obriga o vaso a expulsar, a doar aquilo que preenche. E é interessante, porque se vimos no início que havia duas entidades, e recebe, e há uma entidade que doa, que é o Criador. E não há uma terceira identidade que recebe, nem tampouco a primeira entidade pode receber. Porque a primeira entidade não tem carência, não tem a quem doar, o que tem como preenchimento lhe dá a característica e lhe força a entregar. Portanto, primeiro surge um desejo maior, também um desejo maior, porque tem o desejo de doar, que é dividir, que é um prazer maior, e então desenvolve aqui o desejo de doar. E esse desejo de doar quer ser como o Criador. E o que significa isso? Que então aqui surge, na fase 1, mostramos que entrava, aqui aparece a flecha que indica que sai. E este é um mistério, na verdade, porque o vaso não tem, na verdade, onde entregar, mas pelo que tem como atributo de doar, ela se esvazia, porque ela quer ser como o Criador e quer doar. E então, de alguma forma, quer se conectar com a fonte que lhe dá prazer. Então, aqui na fase 2, existe o desejo já de ser o único aspecto revelado, o vaso como Criador, ou seja, quer se doar. Nesta fase, obviamente, não existe outra entidade que tenha a capacidade de receber. Portanto, este novo desejo que ele vem, não somente agora dá o desejo de doar, senão que agora quer realizar e quer entender como pode dar. Portanto, na fase 2, o Boré dá ao vaso a sua matéria de dar e que tem completo. Portanto, o vaso sente o prazer do preenchimento e quer sentir o prazer de doar. Mas aqui o vaso segue mantendo sua essência oposta à luz do Criador. E aqui o vaso mantém sua característica e assim está completa, mas não muda sua característica de receber. Segue sendo, então,
O vaso é o que entende aqui. Entende que, de alguma forma, este Criador é bom, bondoso e a ama. E assim se dá conta que é isso. Já temos perguntas baseadas nestas duas fases? Muitas perguntas. Vamos então com algumas perguntas. Vamos ver nossos amigos da Argentina, que conhecemos aqui. Juan Chivetti, um abraço. Ele pergunta, com que fim ou propósito, sendo Boré uma qualidade de doação, criou o ser humano com a qualidade de receber? Então, de outra forma, por que o Criador, se ele é doação, criou algo diferente dele, que é a qualidade de receber? Porque a natureza do Criador é doar. Porque o pensamento da criação é dar deleite, prazer e gozo às criaturas. Portanto, para que isso se desenvolva através de uma plenitude, que o Criador fosse pleno, que a sua própria essência fluísse, ele criou uma entidade distinta. Agora, amigas e amigos, nós falamos de um mundo de Ensof. Falamos de algo que tentamos explicar no contexto racional da matéria que nos movemos, algo que, em essência, passou no tempo e no espaço, sem variação, somente que expressamos que todos esses estados não temos que relacionar, todavia, na nossa conformação de matéria, nem na realidade física que recebemos. Simplesmente em Ensof. Sobre Ensof sabe-se pouco, ou se revelou pouco, porque surgem várias perguntas. Ronchivetti também, a pergunta seria como de algo perfeito, que é o Criador, surge algo imperfeito. Como então me diz que tem a qualidade de doação, é perfeita, e surge a qualidade de recepção? Como de algo perfeito surge algo imperfeito? Não se entende. Então sai a ideia de que parece que o plano estava incompleto. Então parece que faltava uma parte do plano do Criador para que se completasse. E necessitava, parecia, só estou dizendo, que se o Criador quer doar, deve-se doar. Então ele precisava de uma criatura. Mas então surge outra pergunta. Como o plano está incompleto? Como me dizem que tudo é perfeito, se o Criador é perfeito, como está incompleto? Então aí está o mistério. Há vários mistérios que o tema parece que na realidade o processo da criação da alma, porque falamos do Kli, quando falamos do Kli falamos da alma, do desejo de receber, e era necessário que fosse uma busca, um desenvolvimento independente do Criador, como explicou o Rodolfo na fase 3 e 4. Ele vai explicar. O Criador tem que ter a necessidade de uma criatura para receber a luz e que ela faça seu caminho de forma independente, autônomo ao Criador. Como se você tivesse um filho ou uma filha e o filho e a filha não pudesse estar dependente de você, tivesse que crescer de forma autônoma. Há um prazer melhor que o você. Bom, estão entendendo, amigos, que a fase 2, somente o vaso tem a intenção de doar. Não tem a ninguém a doar, não pode realizar também, por seu contexto em que se encontra. Então, a fase 3, nela, o vaso se dá conta, continua sendo vaso, e é importante entender algo. Cada vez que desenhamos o vaso, não que cometamos um erro, certo? Sim,
Porque aqui o vaso, neste processo, não existe um filtro, não tem tampa. Aqui o vaso quer e recebe 100% de preenchimento. Não há restrição. O vaso na fase 3 sente que o Borel quer. E começa a ter uma ideia. Então sente o grande amor do Boré e de alguma forma pensa que tem que fazer um ato. E aqui o vaso recebe o prazer idêntico, que é a fase 1, o mesmo prazer. E este prazer significa que a luz que traz a doação. E ela quer sentir, sente o mesmo da fase 1. Agora, o vaso já tem dentro de si incorporado o gosto e o prazer do que viveu. E isso é algo normal, na forma prática. Se você lhe dá pela primeira vez, dá um sorvete para alguém, então você toma o sorvete, você adorou o sorvete e fica esse gosto, este prazer. E este prazer você já assimilou no seu sabor, no seu paladar. Então, quando novamente sente o desejo de ter novamente o prazer de comer este sorvete, então volta sobre si a memória ou a lembrança do prazer que você teve pelo sorvete. E isso ocorre na fase 3. Sim, é como uma marca. Quando a pessoa... esse cheiro me lembra algo, eu tento lembrar. Isso. Então a fase 3 já sentiu esse sabor. E agora, obviamente, ele desfruta pela segunda vez ou pela terceira vez, cada vez mais rico essa doação. Entende? Porque cada vez sente mais prazer. Sim. Começa a depender. Sim. Então o vaso na fase 3 começa a ter uma adição de querer, certamente aqui está unido com o Criador, já começa a querer sentir a necessidade, o desejo e o prazer de novamente ser preenchido. E nessa fase 3, o vaso já recebe porque ama, veja que interessante, ama o que o Criador lhe dá. E ama ao que está por trás do que recebe. Ou seja, ama a doação e ama o Criador que está por trás da doação. E este é um discernimento já profundo. Aqui se produz, e os cabalistas refletem da seguinte forma. Uma flecha que entra e uma flecha que sai. Por quê? Porque aqui já efetivamente não discernimento, mas o vaso recebe, quer dar, desfruta do Criador, que tem prazer, lhe dá o desejo de dar e assim começa a funcionar. Então o vaso recebe para que o superior tenha prazer do que dar, mas todavia está ligado a ele. Não existe ainda uma entidade que tenha suas próprias características ou identidade. Não há ainda não há independência. Portanto, entende que a forma de amar ao que dá, isso é querer receber o que o Criador lhe dá.
Entende que essa é a forma que ama. Então aqui existe uma plena conexão entre os dois. Nisso a luz, ou seja, a doação, e o receber existe, está conectado. Portanto, aqui agora, ela de certa forma já não tem só a intenção, mas sim que o ato de dar, certo? E a quarta fase, que aqui vamos ir mais rápido para as perguntas, porque depois nós vamos com a segunda parte. Então, nesta quarta fase, da criação, segue surgindo o vaso no mesmo estado. Sem uma capa, sem uma restrição, nada. E aqui está, novamente, com a carência e o preenchimento. Na fase 4, o fato de que cada vez vai sentindo mais prazer, vai construindo cada vez um vaso maior. Por quê? Porque cada discernimento que o vaso vai tendo é um grau de avanço do desejo do vaso também. Portanto, vocês têm que entender que o vaso cada vez está maior. Ou seja, aqui o vaso começa a ter um processo que o torna e o caracteriza com uma identidade, o vaso. E isso é muito importante que entendamos que na quarta fase da criação, o vaso quer sentir o prazer que sente o Criador. Então, quando você diz que é uma identidade independente do Criador, diferente da fase 1, 2, 3, já é autônoma. Sim, com certeza. No fim do processo da quarta fase, é um vaso com sua própria identidade, desejo que nasce de si, como independência. E nesta fase da criação, surgem e nos refletem através de 3 símbolos. E os 3 símbolos são todos de entrada. O que isso significa? Significa que na fase 4, o vaso tem plenamente claro sua identidade de receber. Não existe outra característica nela senão receber. Portanto, as 3 entradas significam 3 coisas distintas. Primeiro, que o vaso quer receber o amor que vem do Criador, certo? Ou seja, o que move a essência, o Criador, de dar-lhe algo. A segunda coisa que quer receber aqui o vaso é o prazer da doação que vem do Criador, que é distinto. E a terceira fase é isso que ele faz ser distinto. E quer também receber o estado. O que significa receber o estado? Querer ser o Criador. Ou seja, ter equivalência de forma que lhe permita fazer o mesmo que faz o Criador. Mas existe muito problema. O Criador é de natureza e essência, a sua essência doar, e o vaso é a sua essência receber, com uma entidade que está feita para receber e vai ser doador. E é isso que desencadeia todo o estudo da Kabbalah. É o que desencadeia todos os mundos superiores e é o que desencadeia toda essa realidade
toda a história, toda a correção e tudo, tudo, tudo. E este é o ponto-chave no tema, certo? Temos alguma pergunta antes de fechar isso? Bom, algumas perguntas. Então, aqui o vaso já adquire uma identidade, portanto, já tem um nome. Nivra, que significa criatura. E aqui já é um ser criado de um extremo ao outro, ou seja, só é do seu próprio desejo, com sua identidade, e se diferencia totalmente do Criador, e então agora quer viver o processo de receber tudo que vem do Criador, estando no estado contrário a ele. Portanto, aqui o vaso não quer nada sozinho, quer ter absolutamente a plenitude do estado do Criador. Portanto, repassando o que vimos, existem 4 fases e vamos colocar aqui. Então aqui. Portanto, vamos resumir com os nomes de cada uma delas. As 4 fases da luz direta, os diagramas vocês já receberam na outra aula. Existe a fase 0, que se chama Shoresh, ou raiz, e que tem o aspecto de Keter. E cujo símbolo é o ponto Yud, o ponto da letra Yud. E isso tem relação com o mundo de Adam Kadmon. Depois vamos entrando um pouco mais nisso. A fase que está aqui no número 1 tem a flecha que entra completamente. É a fase Aleph, que é 1, e que tem o aspecto da luz de Rohma. E esta é a Yud. E isso é representado com o mundo de Atzilut. Depois temos a fase 2, que é Bet, e que tem relação com o aspecto de Binah. E que dá origem à primeira rei, certo? Temos que entender que essa tem um número que representa 10, essa tem um número que representa o 5. Depois vem a fase 3, que é Gimel, na letra 3, que representa o aspecto de Zerampi, e Vav, que representa o 6. E a fase 4 é Dalet, que representa Malhut. E esta é a segunda rei, que também tem a numeração 5. Se vocês somarem, dá 26. Agora, existem coisas interessantes aqui. Então, aqui é 26. E é interessante o número 26. E estas letras Yud, Kei, Vav, Kei. Porque a letra Yud, Kei, Vav, Kei são as mesmas letras que se usam para expressar passado, presente e futuro. Ou seja, indicaria a eternidade deste nome. Outra coisa interessante é dizer que a letra, que é a palavra Errad, que significa 1, sua gemátria, ou somatória, também é 13. E a palavra Havaiá, que significa amor, também é 13. Portanto, 1 e amor é 26. Bom,
E assim pode-se fazer várias relações. Mas não é esse o tema que estamos falando. Vamos resumir. E a fase da luz direta, onde nela, na fase 4, que está aqui, já é uma entidade distinta, uma criatura, que já tem seu próprio desejo, sua própria identidade. E o que quer agora é começar seu processo de forma independente. Vamos continuar? E aí vem Buchá. Sim, é isso que nós vamos ver na próxima classe. Vem a pergunta então. Vem na próxima classe? Isso, sobre Buchá, vergonha, vem na próxima classe. Bom, nós vamos explicar então. Buchá é vergonha, amigos. Onde é colocado um véu, uma tampa, é algo geral. Veremos na próxima classe. Ok, perguntas. Esperança Martins da Colômbia. Por que a mente humana não pode conceber a totalidade de Deus? Por que não somos capazes, as criaturas, de ver Deus? Não sei, conceber a totalidade, de sentir sua totalidade, em que o Criador está em tudo. Nós não estamos num grau de alcance ainda para isso. Os cabalistas nos ensinam que existem 125 níveis entre esta realidade e o mundo de Atzilut. Entendendo que o mundo de Atzilut não é, todavia, a plenitude, depois existem dois Partsufim maiores de Adam Kadmon. Portanto, até onde estamos relacionados é Atzilut. De forma individual, os cabalistas alcançaram conhecer o sistema ou o Criador até o nível de Atzilut. Obviamente, cada nível é o nível do Criador. Então, se um está estabelecido no nível 124, 123, o Criador para si é 122. No nível 60, ele é o 59, se está no 13, ele está no número 2. Assim é a apresentação do que se chama a revelação e a ocultação. Portanto, os graus de plenitude do Criador se ordenam quando exista a correção completa de todas as almas reunidas. E aí já temos uma parte importante da revelação do Criador. Mas aí juntos seguiremos avançando até chegar a essa plenitude que você deseja, porque é um grande desejo esse. Ter a plenitude do Criador é um desejo muito grande e certamente é um alcance que será conquistado, sim, mas não sabemos o que é isso. O que encontramos aí, quais os resultados posteriores disso, também não sabemos. E os cabalistas nos revelam até o que alcançaram. Posso? Sim. A amiga Maria Martins. Na realidade, o Criador está oculto. E não que esteja oculto, senão que nós não temos a realização de conceber a totalidade. Portanto, a Kabbalah nos convida que isso é possível, mas através de um sexto sentido, que veremos adiante através do ponto no coração. Portanto, o que devemos trabalhar em nossa existência física é este desejo, um desejo diferente, altruísta. O desejo que você me perguntava de adesão com o Criador, de conceber a totalidade. Mas para isso, temos que desenvolver, não mudar nosso desejo, senão que canalizar ou trabalhar em nosso desejo de recepção. Certo? Ótimo. Vamos com mais perguntas antes da parte 2. Há várias perguntas. Rapidinho, então. Maria, da Argentina. O que significa doar e luz no estudo da Kabbalah? Doar é o atributo do Criador, sua essência, sua própria natureza
E a luz é a forma em que se manifesta esse atributo. Ou seja, o condutor da luz, a essência do ar. Doa amor. E o que quer dar à sua criatura é prazer. Portanto, é uma extensão do Criador, não é o próprio Criador, mas uma extensão. Então a luz é menor. É o que explicou o Rodolfo. A luz não é a mesma quando vai diminuindo a intensidade, digamos assim. Ok. Outra pergunta. De San Juan, Porto Rico. Existe outro nome para o Criador na Kabbalah? Já que ela não se sente com o conceito de Criador, Boré, porque lhe dá a sensação que é um ser humano. Entende? Sim. Há vários nomes do Criador, segundo as condições do Criador. É o que se revela em cada etapa que tem um nome. E existe o nome do Criador, que chamamos Havaiá, ou... Nós chamamos Havaiá, mas não é Havaiá. É como um ruído, um sopro, um conceito gutural que não tem nome. Também usamos o nome de Hashem, Elohim e outros nomes mais que aparecem na Torá. E usamos o Criador porque é o que mais se aproxima do estudo e da compreensão. E é o mais apropriado, por isso que se usa. E é um método que procede dos cientistas. E quando a pessoa começa a colocar o nome, a pessoa já pensa que isso é diferente. Sim. E a classe não é de misticismo. Diego, esta fase, essas 4 fases, ou 5 com chores, seria como ser humano? Veremos mais adiante, ok. Bom, é uma fórmula que se repete em todos os níveis, porque aí tem 5 dedos e outras coisas. Esperança Martini, pode-se dizer que a luz é a primeira causa e o vaso o primeiro efeito? Ele vê como causa e efeito. A primeira causa seria do ar. E o efeito seria o receber. O meio é a luz. Sim. José Manuel, da Espanha. José Manuel pergunta, fase 1. O Criador ainda não está em repouso? Deixa eu ver se entendi. O Criador está em repouso? Bom, quando o Ari fala de uma luz simples, que preenche tudo, é um conceito de constância, permanência, imanência, invariabilidade. Então, a sua característica que não muda está sempre aí. Portanto, só as percepções da mudança e de ver a luz distinta são da criatura. Bom, Diego de Caracas. O desejo na fase 1 é o que sentimos quando sentimos a impotência e queremos a ajuda de um ser superior? Bom, é muito complexo relacionar a sensação de Ensof com a sensação da matéria do nosso corpo. Nós temos constantemente no nosso processo de desenvolvimento espiritual a carência do Criador.
há um momento em que a carência é muito maior, portanto a sensação surge maior. Portanto, essas sensações que vivemos neste mundo, nessa realidade, não podem ser relacionadas com a carência e a situação de Ensof. De fato, a Kabbalah é, antes de mais nada, era muito mais proibido antes, a sensação não podem ser transmitidas, nem expressadas, nem contadas. Portanto, se não poderiam ser contadas nem expressadas, menos podemos expressar que uma sensação esteja relacionada com Ensof. Diego de Caracas. O pão da vergonha está na fase 1? Ou melhor, na fase 4, mas podemos explicar de forma resumida? Gabriel Andres Alba. Sei que essas fases são subjetivas, as 4 fases, mas poderia se exemplificar como algo mais próximo para entender? Explicou o Gabriel, o que disse o Rodolfo, que é muito difícil entender com relação às percepções, sensações que cada um tem. Há uma classe em que explicamos isso sobre o anfitrião e o convidado, em que explicamos as fases. Mário do Equador, do ponto de vista da doação, exige-se mérito para receber a luz e prazer? Não se sabe. Porque todo o estudo, precisamente, não é do ponto de vista da doação. Porque se está fixo o desenvolvimento dessas classes, é do ponto de vista de que recebe a luz. E não sabemos nada do Criador, somente sabemos que é eterno, constante. E a única coisa que sabemos é que teve a não digo necessidade. Dele surgiu criar algo distinto, o desejo de receber. Mas não sabemos do ponto de vista da doação. Portanto, não sabemos, e eu sei que também o Rodolfo, não sabemos nada. Porque isso está em ocultação, não sabemos, não temos este alcance. E os cabalistas não chegaram a este nível. Diego de Caracas. Por que o vaso busca esvaziar-se? Por isso que o receber é novo? Bom, digamos, o vaso adquire o atributo de preenchimento. Quando explicamos o vaso quente, o copo quente. Então, o vaso, quando é preenchido com o desejo de doar, a sua natureza se preenche de doação. Então, quer doar. Entende? Este é o processo. Por isso que depois fica vazio. Porque o vaso quer doar e quer entregar tudo o que tem como preenchimento. Porque entende que este é o processo do preenchimento que tem, do fator que é a doação, lhe impele a doar. Para obter de novo a luz, tem que se esvaziar. Então é um processo. O que fazemos também nós? No fundo temos o desejo, tenho sede, então eu preencho com água. Depois tem outro desejo, mas tem que passar primeiro este prazer para ter outro desejo. Então é preencher e esvaziar-se, preencher e esvaziar-se. Raul do Equador. Se o apego ao preenchimento, então não há erro no excesso? Ele relaciona com o excesso do nosso estado físico. Bom, voltamos a repetir. É complexo explicar tudo o que é do mundo superior, com ações próprias. Mas veja, aqui nós avançamos neste estudo, vendo o tema dos mundos, Hashimoto, nós vamos complementando isso. Sim, vamos para outro tema. Depois as perguntas ficam para as perguntas e respostas. Sabe que a Kabbalah não restringe nada, porque ela entende que o desejo de receber é a essência do ser humano. Portanto, a diferença de outras correntes espirituais ou outras filosofias
A Kabbalah não pretende suprimir o ego. Portanto, se alguém tem excesso, é que este é o estado que tem que viver para passar a outro estado. Não há uma conotação moralista. Ela não te diz o que fazer ou não. Entende-se que tudo que estamos aqui, vocês aí, nós aqui, temos ponto no coração. E cada um de nós tem diferentes desejos. E pode ser que você, ou eu, ou nós tenhamos visões diferentes, vícios diferentes, adições diferentes, algum desejo determinado. Mas do ponto de vista da Kabbalah, isso não é má, não há bom ou mal. Mas o que interessa a Kabbalah é fazer crescer este ponto no coração, que é a busca espiritual. Na medida em que aumenta este ponto no coração, ele vai crescendo, esse desejo espiritual, a adição que você disse vai diminuindo. Portanto, porque passa a ser primordial para ti, a busca espiritual, a conexão, portanto, outros desejos vão ser secundários. Ótimo, vamos com um ponto no coração então. Ok, vamos aqui. Então, amigos, vamos ver o desenho. Vamos ver o desenho das 4 faces. Então, ficamos na narração do Rodolfo, que havia 4 faces, que na verdade são 5 com Shoresh. Raiz, vemos assim. Portanto, temos na tela 5 fases. Ou 4 se a 0 for considerada a raiz. Então, temos uma sensação de vergonha. Na fase 4, contém vergonha buchá, e a vergonha é que sente, que recebe, mas não doa. E esta vergonha, então, o faz modificar. E a raiz desse discernimento de vergonha, através da sensação de vergonha, é que surge o que o Rodolfo disse, a tampa, o filtro, o massar. E o massar, o que é? É um filtro que permite entrar uma quantidade de luz, mas permite também fazer um cálculo de quanta luz pode doar ao Criador. Ou seja, faz um cálculo, o vaso. Faz um cálculo, quero receber luz, quero ser como o Criador, ter prazer, mas não quero ter vergonha. Como evito ter vergonha? Dou ao Criador. Mas o Criador não precisa de nada. Então, o que ocorre com essa luz é que ela se torna luz de retorno. E ela serve para a correção do próprio vaso. A partir desse discernimento, vai começar a ser construídos os diferentes mundos que foram mencionados. Vamos mostrar aqui. Estão aí ou escreva, por favor. Adam Kadmon. Então, o vaso, que é a alma, passa por diferentes mundos, que são Olam. Então, o primeiro mundo vai ser Adam Kadmon. Olam. Então, o primeiro mundo, Adam Kadmon. O segundo mundo é Atzilut. O terceiro mundo, Beriá ou Briá. Quarto mundo, Yetzirá. E o quinto mundo, Asiá. Estes 5 Olamot, ou mundos, são mundos de ocultação. Ou seja, como tínhamos dito anteriormente, tudo é a partir do vaso. O vaso vai tendo a partir dos mundos diferentes estados. O que disse o Rodolfo, diferentes partsufim. E esses partsufim, ou esses estados de Olam,
neles o vaso vai ter uma relação distinta com a luz. Então, por que essa relação com o Criador é diferente? Porque vai corrigindo a si mesmo o vaso e corrige o quê? Os kelim de recepção. Por que está corrigindo? Porque quer ser semelhante com o Criador. Se, como disse o Rodolfo, bom, aqui começa a história, existe uma quebra, que na realidade essa ponta de quebra é que o vaso quer ser semelhante ao Criador. Para isso, usa a luz do Criador para obter prazer e para corrigir seu próprio vaso de recepção. Certo? Portanto, em Yetzirah surge um Partsuf especial. O que é um Partsuf? O conceito de Partsuf significa que é uma estrutura espiritual. Ou uma estrutura espiritual que recebe luz, calcula quando pode receber e quanto pode doar. Vamos traduzir como um estado de discernimento que tem o vaso com a luz. Sempre está tendo o vaso uma relação com a luz. Isso é óbvio. Desculpa, porque o vaso não pode viver sem luz. Como também ocorre que a luz, o Criador, precisa de um vaso. Aqui existe uma dinâmica, há uma relação em que se produz entre ambos. E a mudança ocorre no vaso, na alma, não no Criador. Em Yetzirah surge um Partsuf especial. E nesse Partsuf, ele é criado entre Yetzirah e Asiá. Existe um processo entre dois mundos. E esse Partsuf tem uma parte dela que é Galgalta Veinaim. Galgalta Veinaim corresponde aos vasos de doação, que corresponde a Adão. E os vasos inferiores é o Ahap, vaso de recepção, que corresponde a Eva. E toda essa estrutura, Galgalta Veinaim junto com a Ahap, é Adam Arishon, a criatura. Então chama-se criatura, ou ser criado. E este é o primeiro homem, como mencionam os textos sagrados, e se refere ao primeiro homem que faz uma conexão, tem uma busca pelo Boré, ou seja, o Criador. Não é que não existissem outros seres humanos, senão que este é o primeiro que faz uma conexão ou uma relação com a natureza. Para nós, natureza é o mesmo que Boré, ou Criador. E isso também é como conhecemos como Adam Arishon. Sim, Adam Arishon. É a primeira criatura, ou seja, é o primeiro homem que faz a pergunta: por que existe? Para que a existência? Bom, isso neste plano. Lembrem-se, amigos, este é o primeiro ponto no coração, ou seja, antes de nós existe o nosso Pai. E o nosso Pai foi o primeiro homem que origina essa busca. E o primeiro que é ativado em Adam Arishon, o primeiro homem, a primeira criatura, é Galgalta Veinaim, o vaso de doação. Então, a criatura não se sente agradada, porque só está doando.
Adama Rishon. E é aí que se ativa Eva, ou seja, o desejo de receber. E é aí que ao se despertar, se torna real o ato de receber para doar. E é aqui, quando se converte, então, surge o que o Rodolfo diz. O primeiro ser independente, a criatura independente. Ou seja, era necessário a queda de Adão, era necessário, entre aspas, o pecado? Sim. Era necessário para que se tornasse uma criatura independente. Mais profundidade. Então, na próxima classe, vamos fazer perguntas sobre isso. Sim. Nós chegamos a um nível de desejo menor, mais duro de receber. Então, vocês podem perguntar, em que nível estamos? Em que parte estamos? Estamos em Asiá, no nível menor, que é Malhut de Asiá. E é aqui, estamos 100% em ocultação do Criador. Estamos ocultos dele. Portanto, é aqui que surge o desejo de receber. Vamos desenhar, Rodolfo? Bom, vamos narrar aqui. Nós desenvolvemos aqui e assim temos nos desenvolvido nos últimos 5.700 e poucos anos com o nosso desejo de receber. Então, o desejo de receber passou por diferentes estados, diferentes níveis. Ou seja, a humanidade passou pelo desejo mais básico de alimento, segurança, proteção, depois conhecimento, depois fama. Passamos por diferentes desejos, que são os mesmos desejos que passamos de forma individual. E atualmente, a humanidade, o ser humano atualmente, na nossa época histórica, nós estamos com o desejo de buscar o Criador, ou seja, buscamos o altruísmo. Estamos num nível superior, mas nós temos que chegar toda a humanidade, a este nível, a ter o ponto no coração. E como chegamos a esse desejo altruísta, a esta correção? Em alguém desperta o ponto no coração, como em vocês, nós. Outros despertaram antes. Mas cada vez tem essa inquietude de busca espiritual. E isso começa a partir de 1994, 95, quando há uma busca espiritual da humanidade. Perguntar qual o sentido da vida ou se vamos chegar à destruição. Ou seja, surge na nossa espécie o que o Rodolfo desenhou, um ponto no coração, um desejo diferente, altruísta, onde surgem perguntas, inquietudes, onde buscamos perguntas. Por isso que a humanidade, ou atualmente as pessoas, buscam a espiritualidade. Ou seja, como disse o Rodolfo, buscam diferentes caminhos. E neste momento, a humanidade está numa situação bem especial. Por um lado, temos os fatos históricos, concretos que vivemos, desta realidade física, histórica, de que temos situações econômicas de crises, guerras, e é o lado que o Criador nos mostra que nos ajuda para a correção. Por exemplo, havia vários terremotos e desastres na semana passada, e isso serve para nos unir, ou seja, o que dizemos é que nos corrigimos por nossa própria vontade, como vocês, que buscam caminhos espirituais, a humanidade vai se corrigir
de forma complexa, difícil. Quando dizemos complexo e difícil, queremos dizer que há sofrimento, certo? Rodolfo, é interessante o que nos ensina a Kabbalah, que esse Adamaishon é uma estrutura espiritual que se manifesta num homem que vê essa realidade, mas essa estrutura espiritual está composta, esse Adamaishon, a 600.000 centelhas de luz, certo? Este é um corpo espiritual, uma estrutura espiritual que tem 600.000 partes. Então, cada uma dessas partes, ou uma subdivisão dessas partes, é o que está aqui mostrado como ponto no coração. E este é o mesmo, e é o mesmo que a pessoa tem. Quando mostramos aqui do ponto no coração, dizemos que isso começa a se desenvolver no homem. Agora, o que ensina a Kabbalah? Evidentemente, e aqui vamos mostrar dessa forma, todas essas partes que estão aqui, estes pontos que estão aqui, cada um deles, ou uma parte deles, dá origem a toda uma quantidade de seres humanos que, de alguma forma, vamos mostrar aqui, cada um destes seres humanos, de alguma forma, estão conectados através do seu ponto no coração. Com a alma geral. Por isso, esta alma geral, que é a da Mahishon, onde tem as 600.000 partes, estão hoje reveladas. Uma parte delas estão subdivididas. Este é o tema de toda a divisão das almas nos corpos dos que têm a pergunta por que existe, em outras palavras, os que chegam à sabedoria cabalística. Sim, a Kabbalah mostra que todos temos almas de forma potencial. Mas o que eu me refiro a potencial, ou seja, a conexão que você tem com a sua alma, essa conexão se desperta quando começa a ter a busca espiritual, quando começa o ponto no coração a aparecer. Por que aparece? Porque antes estava conectado com outros desejos. Estavam conectados primeiro com desejos materiais, fama, dinheiro, conhecimento, títulos, o que for. O que o amigo possa colocar. Mas de repente conhece outra coisa, outro desejo. E esse desejo é diferente. E esse é espiritual. Então é aí, do ponto de vista cabalístico, que você tem conexão com a sua alma. Desperta em você a alma. Portanto, eu tenho uma irmã, um irmão, que busca a espiritualidade. Então não há uma conexão com a sua alma. Está conectado com outros desejos, com comer, conhecimento. E ele se satisfaz. Mesmo que a sua alma não esteja desenvolvida. E aqui mostramos, isso tem a ver com homens e mulheres. Ou seja, são homens e mulheres, não só homens. E para ter a compreensão de que não são só homens. Agora, nessa parte vamos estudar depois. Porque realmente, este tema, existe um artigo do Bossulam que se chama 600.000 almas. Porque se são 600.000 almas, é um todo. Isso. Se a sensação que temos é a sensação de corpos, entidades e nomes separados, é somente uma ilusão. Porque a verdade é que somos um só. Sim, somos um só. Vamos com perguntas? Vamos lá. Então, temos muitas perguntas.
Ah, vamos lá, amigos. Não vamos poder responder as perguntas e as perguntas ficam para outra semana. Últimas perguntas. Cláudia da Colômbia pergunta: como a humanidade consegue a correção? Ela se pergunta porque vê ou percebe que a maioria das pessoas não vê a tragédia que vive. Ela sente que é uma tragédia, ocorre aqui uma situação, uma catástrofe com a humanidade, planeta, seja o que for, mas você não vê a maioria das pessoas que estão mais interessadas em futebol, televisão, falar de outras coisas, interesse econômico, seja o que for. Mas a Maria não vê isso. Então, como não vê, como a humanidade vai conseguir a correção? Bom, essa é uma pergunta, amiga, que não somente faz você, mas todos nós. E faz também o nosso professor. O que ocorre é que temos claro, a questão é que o mundo tem 6.000 anos para se corrigir, a humanidade. Isso vai ser por bem ou por mal. O mal significa que o Criador sempre nos dá, o Criador sempre está. Não vemos, mas está. Não que seja o Criador esteja em todas as partes. Ele é a luz. Ele não é um homem que está em todas as partes. É a luz que nos cria. E essa intenção se manifesta em coisas que vemos de dicotomia. Nós vemos o que nos convém e não o que não nos convém. O que nós vemos que nos convém chamamos de bom, e o que não nos convém chamamos de mal. Então a luz do Criador é uma só. Então tudo o que nos ocorre é a favor de nossa correção. Portanto, quando o Rodolfo diz através do mal, do bem ou do mal, é porque assim quis o Criador, essa é a correção. Então, você perguntar como o Criador quer que tenha uma catástrofe, então você vê que essa é a parte da realidade. Eu posso mostrar outra que é a raiz da catástrofe em que as pessoas se unem. As pessoas foram capazes de dar mais importância ao amor ao próximo do que ao amor pessoal. Então você pode ver a situação sobre dois ângulos. Veja. Então, veja, existe um fruto duro quando nós o machucamos, ele fica. Ele está falando de um fruto que existe no Chile que fica bom quando existe problemas. Então, mesmo na nossa vida, quando temos golpes, dificuldades, isso pode nos tornar mais sensíveis ao processo de correção. Amigos, chegamos ao fim. Quantos conectados tivemos? Vamos colocar aqui. Vamos mencionar alguns. Da Argentina, amigos. André, Estrela, Verônica, Beth e Juan. Saudação a todos da Argentina. Chile, Humberto. Colômbia, Maria Helena, Carlos, Yolanda. Roderico Esperança. Equador, Mário. Estados Unidos, Maria Helena. Espanha, Juan José. Esperança, José, Manuel e Dom Valérias. Itália, Angélica. México, Sônia, Gabriel e Marta. Peru, Alexandre e Norca. Venezuela, Diego. Queremos agradecer a sua assistência. Sabemos que em alguns países, especialmente Espanha e Itália, o horário é bem tarde. Bem tarde. Aqui é 9, 10 na América Latina. Na Europa é como que madrugada. Então, obrigado. Obrigado, amigos, por suas perguntas. Nós responderemos suas perguntas no fórum. Isso. Então, na próxima lição é de perguntas e respostas, vamos responder
e da grande alegria que vocês possam ter essas perguntas e que tenhamos, de certa forma, esta conexão através do desejo das suas perguntas. Estão me informando que houve 62 conexões. Ótimo. Então agradecemos e até a próxima. Então, muito obrigado, amigos. Tchau, tchau.